Como se livrar do pecado? O pecado, ele atormenta a vida de muita gente. E talvez atormente tanto que as pessoas nem percebam quanto ele atormenta. O pecado, ele é pegajoso. Ele é um carrapato. Ele é um sanguessuga. O pecado é uma erva daninha que nos mata e nos traz todo tipo de consequência nefasta que é originada no pecado, nesse coração corrompido e que precisa ser urgentemente purificado. E essa pergunta, ela leva-nos a duas respostas. Primeiro, pontualmente e decisivamente, como podemos ser livres do pecado? E aí, a primeira resposta para isso é: quem pode nos livrar do pecado? E a resposta imediata é Jesus. Não existe outro caminho no qual eu e você possamos ser livres do pecado e dessa forma vivermos a verdadeira liberdade que não através única e exclusivamente de Jesus. Você não vai conseguir se libertar da condenação do pecado, você não vai conseguir se livrar das consequências do pecado senão por meio de Jesus. Portanto, é necessário que nos rendamos a Cristo por completo e totalmente para que sejamos livres da condenação do pecado. Mas a ênfase que eu quero dar nessa resposta não é tanto sobre como somos libertos e livres da condenação do pecado, mas a ênfase que eu quero dar é como somos livres e libertos da presença do pecado. E aí existe um termo teológico da ordem da salvação que se chama santificação. Santificação é um termo que fala-nos a respeito desse processo de transformação gradual que eu, você, todos nós que estamos em Cristo devemos passar. Portanto, se em uma primeira medida nós somos libertos da condenação do pecado quando entregamos a nossa vida a Cristo por completo, quando Ele nos salva por meio da sua graça redentora, agora é importante que saibamos que entramos em um caminho de santificação, onde dia após dia vamos ter que revestir-nos das roupas do novo homem e jogar fora as roupas do velho homem. E a maneira como fazemos isso está muito bem descrita em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, quando a palavra de Deus diz: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Portanto, nós que temos o véu removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, que é o Espírito, que nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. O que Paulo está ensinando à igreja de Corinto é que nós, uma vez que estamos em Cristo, ou seja, fomos libertos da condenação do pecado, e agora estamos nesse processo que eu mencionei, que é o processo de santificação. Nós somos santificados, nós somos refinados na medida que, com o rosto descoberto, sem o véu, nós contemplamos ao Senhor, nós olhamos para Ele. Portanto, olha essa coisa legal, nós somos transformados e temos uma vida transformada, um caráter transformado, não na medida em que lutamos contra o pecado, mas na medida em que olhamos para Jesus. Ser livre do pecado é consequência de olhar para Jesus, de conhecer a Jesus, de se aproximar dele. E isso é tão importante falar, porque muitos de nós têm tentado vencer o pecado da forma errada. Têm tentado vencer o pecado olhando para o pecado. E o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós vencemos o pecado olhando para Jesus. Eu tenho um curso de homens, que é a escola para eles, e nesse curso eu trato de diversos assuntos, entre alguns deles é a questão da pornografia, onde muitos homens se encontram emaranhados nessa luta contra a pornografia. E uma das coisas que nesse curso eu falo exaustivamente é de que a vitória contra a pornografia não é resultado de lutarmos contra a pornografia, mas é resultado de amarmos a Jesus. Ou seja,
Vencemos o pecado na medida em que amamos a Jesus. Assim sendo, o nosso foco precisa ser diferente. Ao invés de ficarmos com uma lupa olhando para o pecado e mirando nele, ficcionados nele, devemos ter uma lupa para olharmos para Jesus, ficcionados nele, com os olhos fixos nele, não alterando o nosso campo de visão, mas apenas olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E dessa forma, eu e você, gradativamente, preste atenção, gradativamente, não de forma instantânea, mas de maneira processual, somos transformados segundo a imagem de Jesus. E é assim que nos livramos do pecado. Nos livramos do pecado no que diz respeito à condenação, por meio de Jesus e sua obra redentora na cruz. Nos livramos do pecado enquanto presença, olhando para Jesus, amando para Jesus e perseverando, amando a Jesus e perseverando nessa caminhada. E na medida em que perseveramos nela, olhando e amando Jesus, nós somos transformados. E aí, curtiu esse vídeo de perguntas e respostas? Se curtiu, deixa o teu like, comenta muito aqui, mande mais perguntas para que eu possa responder e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo!